Bom, acho que a gente já pode começar. O pessoal já foi recebendo a notificação. Boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Lauro, sou professor de matemática do IFES Vila Velha e estou coordenando esse projeto chamado Conexão IFES, pelo qual a gente faz transmissões ao vivo com temas a cada semana. E hoje a gente vai falar sobre as oportunidades de estudo no exterior com duas colegas que estão fora do país, mais especificamente na Alemanha e na Finlândia. Então, eu vou começar chamando a Jéssica, que está lá na Alemanha, e aí a gente começa a bater o nosso papo, tá certo? Vamos lá. Só ver se a Jéssica já está aqui acompanhando a gente. Olá! Jéssica, você me ouve? Oi, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo bem. Bom, boa Pronto. tarde para quem está assistindo, boa noite para Jéssica, porque são 7 horas da noite na Alemanha. Eu queria começar agradecendo a Jéssica por aceitar esse convite. E a ideia do bate-papo de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o itinerário formativo, conforme eu combinei com vocês, para tirar dúvida dos nossos alunos que têm, às vezes, desejo de fazer alguma graduação em alguma das áreas que vocês estão cursando hoje e, que, principalmente, que é o tema de hoje, né, estudar no exterior. Então, eu queria pedir que a Jéssica começasse se apresentando para a gente, falasse um pouquinho o que ela faz, como ela se formou, o que ela estuda hoje, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Oi, pessoal. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor Laura. Obrigada pelo convite. Fico muito agradecida em poder contribuir. E então, falar um pouco sobre como eu cheguei até aqui, não é? Isso. Fala primeiro Bom, assim, em que você se formou, o que você faz no mestrado, o que você fez no doutorado, em que você faz para eles começarem a entender o nosso assunto de hoje. pronto, perfeito. Meu nome é Jéssica Rezende. Eu sou de Teresina, Piauí, então eu comecei minha trajetória lá. Sou formada em biologia, em ciências biológicas, licenciatura, na verdade, em ciências biológicas, pela Universidade Estadual do Piauí. E já na graduação, eu já tinha muito claro de que eu queria ser bióloga marinha e que eu queria trabalhar com poluição marinha. Na verdade, eu já sabia que eu queria ser bióloga desde os meus 11 anos. Aquela coisa, né? Ficava assistindo muito Globo Repórter, ficava vendo aquelas reportagens lindas com os animais marinhos. Eu, ai meu Deus, é isso que eu quero. E então eu já tinha isso claro e fui caminhando para isso, já estudando no ensino médio, já sabendo que eu queria prestar vestibular para biologia. Uhum. Porém, eu sabia que eu queria ser bióloga marinha, mas que na minha realidade, sou de Teresina. Teresina é a única capital do Nordeste que não é litorânea. Então, assim, eu sabia que minha realidade eu ia ter que fazer a graduação e tentar fazer algo próximo disso. Uhum. Então, durante a graduação, eu fiz iniciação científica com fungos, que não tem nada a ver, mas eu precisava entrar no meio científico, Sim. porque uma coisa muito importante que todo mundo que quer seguir carreira acadêmica tem que saber é que já na graduação a gente já tem que correr atrás disso, já tem que ir atrás de iniciação científica, ir atrás de publicar, ir atrás de participar de eventos. Então eu já tinha isso muito claro que eu precisava fazer isso. E já Sim. no final do. Aí fiz outras iniciações, mais uma. Trabalhei como professora, né, como estágio como professora da rede pública. E no último ano de graduação eu comecei a trabalhar com sementes de restinga, que é uma vegetação litorânea.
na graduação. Terminei a graduação e nisso já tinha pesquisado e já tinha definido que queria fazer mestrado em oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE. Eu sou mestre em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Entrei em contato com os professores. Para quem não sabe, nós temos a plataforma Lattes, que lá nós podemos encontrar o currículo de todos os professores possíveis de instituições públicas e privadas. Então, eu procurei pelo assunto e pela instituição. Aí eu cheguei ao meu orientador, né, o Gilvan Yogi, de mestrado, meu orientador de mestrado, e mostrei meu interesse. Então, antes de entrar no mestrado, eu mostrei interesse em ir fazer estágio lá. Eu falei, olha, não tenho nenhuma experiência em oceanografia, não tive como aprender oceanografia na minha graduação, mas estou disposta a fazer o meu melhor e posso até ir fazer um estágio por um tempo. E eu fui. Passei 3 meses em Recife, na UFPE, fazendo estágio. Fiz a seleção de mestrado, não passei na primeira vez. Mas também não desanimei, porque eu tinha muito claro que não era minha graduação. Eu tive que comprar livros e estudar coisas que eu nunca tinha visto na minha graduação. Eu tive que esquecer por um momento a biologia pura e tentar aprender tudo de oceanografia e as áreas da oceanografia, que são 4. Oceanografia química, oceanografia biológica, oceanografia física e oceanografia geológica. E eu só tinha o domínio da biológica. Isso. Então, quando eu fiz a prova do mestrado, eu pude perceber como era a prova, porque até então eu não tinha ideia, era tudo novo para mim. Aí tá, não foi dessa vez, eu tenho um ano para me preparar já sabendo como é a prova. Me preparei, passei. E aí, lá em Recife, eu passei 2 anos no mestrado e eu trabalhei com contaminação orgânica em um estuário muito famoso de Recife, que é do Rio Capibaribe. E como eu pesquisei sobre a contaminação orgânica, a origem da contaminação e como isso influenciava no ambiente. Terminando o mestrado, eu quis dar um tempo de 1 ano, porque eu queria trabalhar em outras coisas, aí fui trabalhar com consultoria ambiental, e comecei a pesquisar o doutorado. Sim. E sempre foi um sonho meu estudar fora. Eu sempre quis muito isso. E já no mestrado, porque aí vem outra dificuldade, que hoje em dia a gente já não tem tanto, mas na minha época eu tenho 31 anos, então assim, eu fiz o meu ensino médio, terminei em 2005. Então, hoje em dia o inglês é mais forte nas escolas. Sim. Mas naquela época, a gente tinha uma aula de inglês por semana. Era uma realidade totalmente diferente. Então eu sabia que... O inglês do to be, né? Você ficava o ensino fundamental inteiro aparecendo to be, né? E só o presente. O futuro e o passado a gente fica ali, ó, no mais ou menos. Mas assim, é aquele inglês bem to be mesmo. Então eu comecei a estudar inglês, porque eu quero estudar fora, eu vou estudar fora. Só que eu não estava preparada, falando em fluência mesmo de inglês, para fazer um doutorado todo fora, porque eu não conseguiria passar numa entrevista. Eu não iria conseguir me comunicar. Então eu me conformei em fazer o doutorado no Brasil, e tinha muito claro de que eu tinha que ir para uma instituição em que me permitia e ter um orientador que tivesse contatos com instituições no exterior para eu poder fazer um período fora. Que é o famoso sanduíche. Doutorado de sanduíche, que é o que eu estou fazendo agora. O doutorado de sanduíche é quando você passa um período de até 1 ano, geralmente, pode ser mais ou pode ser menos, em outra instituição parceira ou não da universidade. Porque pode começar uma parceria, né? Com a universidade. E aí, então, comecei a estudar para fazer a seleção de doutorado. Entrei em contato com um professor da UFES,
né, onde eu faço doutorado, e um professor da UFPE também. Passei nas duas seleções, e aí veio aquela coisa, né? Ter que escolher. Vou para o Espírito Santo, onde eu não conheço ninguém, onde eu não conheço nada, porém o professor fez o doutorado dele todo na Inglaterra, ou fico na UFPE, que é um lugar que eu adoro, amo Recife, Nordeste, aquilo tudo, né? Eu sou nordestina, a gente carrega isso na alma e para onde a gente vai, a gente sente falta do Nordeste. Então, só que aí eu tive uma conversa muito franca com o professor da UFPE e ele falou para mim assim: olha, eu não tenho contato com ninguém fora. E aí eu deixei claro para ele: olha, eu quero estudar fora, então eu vou optar para ir para a UFES. E fui para a UFES, onde eu passei no doutorado em oceanografia ambiental. Estou estudando sobre o impacto, né, que o rompimento da barragem de Mariana tem causado na matéria orgânica da foz do Rio Doce. Estou trabalhando com isso, vim para cá para a Alemanha, inclusive com dados do Rio Doce para poder fazer análises que a gente não tem como fazer no Brasil no momento. E então aí, quando eu cheguei na UFES, eu conversei com o meu orientador, Renato Neto, e a primeira conversa que a gente teve, eu falei: olha, eu vim para cá porque eu quero muito ter a experiência de morar fora no Brasil, estudar e saber como é. E ele falou: não, a gente vai fazer de tudo para você ir. E todo ano o governo federal, ele lança um edital, né? Que ele lança mais de um, mas eu tenho propriedade para falar do edital que eu participei, que é o PDSE, né? Que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Então, todo ano, as universidades recebem bolsas para quem tem interesse. E aí, o que a gente faz? A universidade, ela pode escolher como vai distribuir essas bolsas. No caso da UFES, ela distribuiu por programa de pós-graduação. Então, o meu programa de pós-graduação tinha, na época que eu fiz, porque com o tempo a gente sabe que as bolsas foram diminuindo. Então, eu tentei. Na verdade, eu consegui na segunda vez que eu tentei, porque eu tentei pelo CNPq, né, que é outro órgão de fomento, a minha bolsa pela CAPES. Então, eu tentei pelo CNPq, aí não fui contemplada com a bolsa, que aí já é outra forma de concorrer. Você vai direto na plataforma do CNPq, envia seu projeto, faz tudo por lá. Não tem assim. Isso, exatamente. Você não tem o intermédio da universidade, é você que faz tudo. E aí eu não fui contemplada com a bolsa. Fiquei triste, óbvio, muito triste, mas aquela coisa, né? A gente não desanima, tipo, não, vai dar certo, porque não era pra ser agora. E aí fui. Aí no outro ano, isso foi na metade de 2018. A gente tá em 2020, né? Aí, começo de 2019, lançou o edital. A UFES, o meu programa de pós-graduação, mandou um e-mail pra gente falando que tinha uma bolsa disponível. Uma bolsa de 1 ano, que poderia ser dividida em 2 bolsas de 6 meses, né? E aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que escrever um projeto dizendo o que a gente iria fazer aqui, o porquê que era importante vir para cá. A gente tinha que pegar o currículo do professor daqui e enviar também para eles analisarem, né, e perceberem, não, realmente faz sentido ela ir para lá, esse professor trabalha com isso, é importante, você tem que mostrar... Para não ser só uma viagem, né, para ter realmente uma aprendizagem, né? Exatamente, você tem que mostrar no seu projeto que o seu trabalho não é viável fazer no Brasil, o que você quer fazer, e que esses dados que você quer obter na universidade fora é essencial para a conclusão do seu doutorado. Então, a gente trabalha com isso. Apliquei, né, para a bolsa e fiquei em primeiro lugar. Aí já viu, né? Ah, meu Deus, felicidade, felicidade. Só que aí teve mais gente concorrendo à bolsa, então eles resolveram dividir em 2 bolsas, para o primeiro e para o segundo lugar.
Só que, felizmente, nem todo mundo da universidade, nem todos os programas preencheram as bolsas, as vagas, né? E eles redistribuíram. E aí eu E aí você consegui um conseguiu ficar ano. um ano. Um ano. Ah, que Aí bom. eu. Você está nesse Foi. momento em Hamburgo, não é isso? Não, eu tô em Bremen. Bremen é uma cidade no norte da Alemanha. Aham. E fica a 1 hora e meia de Hamburgo. É uma cidade com 500 mil habitantes. É uma cidade, digamos assim, bem universitária. Tem muita gente que vem para cá só para estudar mesmo. Entendi. E é E isso. assim, uma coisa que surge de dúvida, né, nos alunos, que Hum, você falou a questão do inglês e tudo mais, porque muitas das aulas que a gente tem, enfim, as escritas são em inglês, né? Mas como é que fica a sim. questão do Opa! alemão nesse caso? Ah, o alemão não fica. O alemão, a gente fala um Hallo, entendeu? Guten Tag, uma coisa assim, só. Ich bin Jéssica. Mas, assim, o interessante aqui é que na universidade, gente, na universidade o pessoal começa a ter aula em inglês na graduação. Então, assim, Entendi. é outra realidade, é outra realidade. Você está aqui na Alemanha, aí aqui já é a Suíça, aqui já é a Holanda, já são vários países, Dinamarca, que não falam o idioma e que só tem um jeito de vocês comunicarem o inglês. Então, eu fico brincando que aqui na Alemanha eles já nascem chorando em alemão e inglês. Porque Entendi. você vê as crianças, as pessoas mais jovens, os mais velhos, fora da universidade, não falam inglês, não falam. É muito difícil. Eu tive vários perrengues aqui de ir em lugares como. Eu não sei como é que chama aí no Espírito Santo, onde você vai para fazer passe estudantil. Aham. Eu tive que vir fazer aqui, né? Tive que ir fazer, e eles não falavam inglês. E eu ficava assim, eu mostrava minha carta dizendo que eu era estudante em inglês, e eu, e eu ficava tentando me comunicar, e eles, kind English, only that. Entendi. Aí a minha Mas vontade ainda era de assim, o inglês estourar. é o mais recomendado, né, para quem quer estudar fora. Como primeiro Não, idioma. não, para quem quer estudar fora, mesmo que você queira ir para Portugal, você tem que ter inglês. O governo federal não concede bolsa para quem não tem o nível intermediário de inglês. Porque a gente faz uma prova, né? Eu fiz o Sim, sim. TOEFL, eu fiz Aham. o TOEFL, e aí você tem que ter uma nota mínima. Tem dois tipos de TOEFL. O ITP, que foi o que eu fiz, que é um teste, é uma prova mesmo, assim, você faz o papel, a prova, e não tem conversação. Que, inclusive, a UFES, você pode fazer, se você for aluno da UFES, você pode fazer esse teste de forma gratuita. Os E alunos do IFES também podem. era isso que eu ia falar, não sei se do IFES podem, né? Então, pronto. E é importante fazer, mesmo que você assim, mas eu não estou preparado. Faz, porque essa prova é uma prova de você entender. É de tempo, é de você entender como funciona. Então você só vai aprender fazendo. E aí você tem que estar lá para sentir o perrengue de escutar um áudio em 8 segundos e você ficar, o que é que eu marco? Porque é muita Entendi. tensão. E aí você tem que atingir um score, né, uma nota. No meu caso era Uhum. 527. Não consegui de primeira, como né, na minha vida nada eu consigo de primeira. Tive que fazer umas 2, 3 vezes essa prova. Mas aí eu consegui, eu tô aqui. Meu inglês eu consigo sobreviver, né? Eu brinco nisso, eu consigo perguntar para onde ir, o que comer, direita e esquerda. Mas realmente, Sim. quando você chega na universidade, o inglês é muito avançado. E por mais que você pense, assim, eu sei inglês. Quando você chega É aqui bem é diferente. outra E até coisa, é porque, bem assim, diferente. alemão falando inglês, né? Eu tenho amigos, Isso, por exemplo, que são até da América Latina, que a gente acaba conversando em inglês, né? Porque é mais fácil a gente conversar mutuamente em inglês do que eu tentar entender o espanhol, ou ela tentar entender meu português. E assim, o português, o inglês do brasileiro é totalmente diferente do inglês, por exemplo, de um colombiano, né? E isso se estende ao alemão, ao chinês, enfim. sim, Só para quem está assistindo a gente, acho que é importante falar também que quem é aluno do IFES,
a gente tem, como na UFES também, a Assessoria de Relações Internacionais, que é a ARINTER. Então, quem tiver curiosidade de como estudar fora, é só procurar no site do IFES, onde fica a ARINTER, lá na barrinha de busca, que você vai para a página da ARINTER, lá tem os acordos com todos os países que a gente tem parceria, que é a nossa instituição, tem as informações do TOEFL, né, TOEFL ITP, que a Jéssica comentou aqui com a gente, e vocês vão poder se informar mais. Lá tem bastante informação, assim, a gente recomenda. Mas, Jéssica, assim, você contou o caso da carteirinha, né, que você ficou meio perdida na hora de fazer a carteirinha. Além dessa experiência, como é que é a cultura alemã? Como é que foi essa questão, não só da cultura, mas do clima, por exemplo, né? Que eu tô vendo aí que você tá com uma blusa um pouco mais de frio, né? Quantos graus estão aí na Alemanha nesse momento? Nossa, eu acho que deve estar uns 3 graus por aí. Deve estar uns 3. E aí eu tô aqui, eu tava falando, eu tava um pouco me tremendo, assim, porque onde eu tô não tem aquecedor aqui. Mas, assim, a Alemanha é um lugar incrível, né? Assim, eu confesso que eu tive que mudar a universidade de último momento, porque o professor que eu ia na Inglaterra se aposentou, então eu tive que vir para cá. Então eu vim para cá meio que sem ter me preparado muito para a cultura alemã, né? Porque na minha cabeça eu ia para a Inglaterra. E quando eu cheguei aqui, eu tive contato, eu cheguei e já vi, assim, um povo extremamente correto, no sentido de as regras existem para serem seguidas. Então, aqui na Alemanha, assim, lógico, nada é 100%. Sempre tem alguém que não vai seguir as regras, mas no geral são pessoas que seguem as regras, são pessoas que respeitam bastante o seu espaço. Outra coisa que nós brasileiros, a gente se justifica por tudo. É tipo assim, você pode fazer isso pra mim? A gente fala, não posso, porque eu tenho que fazer isso, não vai dar tempo. Aqui, a gente fala assim, eu posso usar esse equipamento aqui rapidinho? Não. E eu não, e pronto. Aí você fica assim. Aí você fica. Porque, minha amiga aqui, Debbie Raposo, ela tá aqui, ela é minha vizinha. Ela falou que tá 6 graus. Ela me corrigiu. Obrigada, Debbie. Então, assim, aqui tem isso, né? A gente é muito acostumado a ficar se justificando. E não existe isso. E eu lembro que eu caiu muito essa ficha. Não é falta de educação, né? Essa é apenas um hábito, né? Não, é assim, você tem a sua vida. Se você não pode fazer algo, não é problema meu porque você não pode fazer algo. Tudo bem, você não pode. Então, para eles, o não, você falar não é problema nenhum. Eles falam não como a gente fala bom dia. E eu tive esse choque quando eu fui, meu orientador, meu supervisor daqui me pediu uma coisa, e aí eu fui me justificar, né? Tipo assim, eu vou fazer, mas assim, eu tenho que fazer isso, então eu só posso. Aí ele olhou pra mim e falou assim. E ele falou, não foi assim, de falta de educação, nem grosseria, nem nada. Foi tipo, realmente pra eu relaxar. Ele, Jéssica, eu não fico aqui o dia todo me perguntando o que você tá fazendo ou não. Isso é problema seu. Quando você fizer, me entregue. O que eu preciso saber é quando estiver pronto. Aí eu quase saí chorando, assim. Aí meu Deus. Aí um amigo meu daqui, ele falou, ele mora aqui já tem um bom tempo, ele, Jéssica, não é pessoal. Eles são assim, eles realmente não estão nem aí, eles querem o resultado. Então é uma coisa que eu tô aprendendo muito aqui na Alemanha, essa questão do não. Porque não é fácil pra gente. Eu também aprendi, eu trabalho com uma professora de Frankfurt, né? Eu faço pesquisa com ela. E eu acho engraçado a questão da pontualidade, porque a gente combina, por exemplo, vamos fazer às 4 horas da tarde da Alemanha, ou às 3 horas da tarde do Brasil, a gente combina o horário, e eu começo a ficar tenso, porque, assim, quando dá 3 minutos para aquele horário que a gente combinou, a pessoa já manda mensagem, estou online. Estou te esperando. E a gente, assim, pra gente é tão comum, às vezes, chegar uns 2 minutinhos atrasados, uns 3 minutinhos, ou até um pouco mais. E, assim, em geral, pelo menos todos os alemães, eu já trabalhei com gente em Frankfurt, e
onde mais que eu trabalhei? Em Hamburgo também, e na Universidade de Hamburgo. E aí, assim, é uma pontualidade absurda, assim, é incrível. A gente fala da britânica, né? Mas a alemã também, acho que chega a ser um hábito também, né? Isso. Não, sim, eles são bastante pontuais, mas graças a Deus eu não tive problema com isso, porque eu também sou. Eu sou muito. Tanto que na minha primeira reunião com o meu orientador, ele marcou para 10h15 da manhã. Não, foi 10 São horas da horários manhã, 10. aleatórios. São horários aleatórios. Tipo, não é 10, Isso. é meio-dia e 22, 25. Tipo assim, Jéssica, a gente vai se encontrar 10 horas e 11 minutos, tudo bem? Tipo assim, tudo bem. E aí eu lembro que eu ainda não tinha É conhecido isso ele, mesmo. eu ainda ia conhecê-lo e conversar. Então eu cheguei 5 minutos antes, e aí eu fiquei sentada no lugar onde a gente tinha combinado. E aí ele chegou, tipo, 5 minutos atrasado. Foi muito engraçado. Que ele olhou pra mim e falou: Mas você é brasileira, como é que você tá aqui antes de mim? Aí ele falou assim, tipo, muito de boa. Eu nunca espero que brasileiro vá chegar no horário. Você chegou antes de mim. Aí eu falei assim, eu sou uma brasileira diferente. Eu sou uma brasileira que minha mãe É, puxava na orelha e sempre falava, você vai chegar no horário porque é o tempo de alguém que tá em jogo. E sim. aí, e aí nisso eu não tenho problema. Aqui tá no horário, eu vou, tô lá antes. Sou essa pessoa já, não era, mas agora já sou, que 3 minutos antes manda mensagem, ó, tô aqui, hein? Tô aqui. Eu fiz isso Mas hoje. Eu aí, mandei 2 minutos antes, como eu sabia eu da cultura vi. alemã. Eu já mandei dois Eu, minutos antes falando que tinha entrar. não, É, e e, aí? E é isso. só para quem Pode está falar, assistindo a desculpa. gente, então, essa nossa conversa é justamente para a pessoa entender que, além da questão da relevância da pesquisa para o cenário brasileiro, né, que Sim, é o que claro. motiva os brasileiros a irem para outro país, tem toda uma aprendizagem cultural, né, que tem em relação à língua, em relação aos hábitos, que vai muito além da ciência, que também é uma contribuição muito grande para a gente aqui, né? E cientificamente falando, quando você chega num país como a Alemanha, é um país de primeiro mundo, onde investe de forma absurda em ciência, educação. Então, você chega aqui, eu juro pra você, eu passei um mês para poder me acostumar com tudo o que eu tinha aqui, com todo o acesso, com todos os equipamentos. Imagina, você vem dali da UFES, que é uma universidade boa, é uma universidade que a oceanografia é boa, mas nós Uhum. temos alguns problemas de equipamento, nós não temos tudo o tempo todo. Isso é a realidade da ciência Como a brasileira. tradicional universidade brasileira, né? Isso, sim. No Brasil a gente tem dificuldades, a gente tem que fazer a famosa gambiarra com muita coisa. Então, quando eu cheguei aqui, que eu dei de cara, me mostraram assim, olha, ali é o submarino do Mário, que eu estudo na Unibreme, e aí o centro de estudo é o Mário. Ali é o submarino do Mário. O submarino? Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu tô vendo um submarino. E é um submarino que vai até as fossas oceânicas. Meu Deus, ele vai mais de 10 mil metros de profundidade. Então, eram coisas assim que estava muito longe da minha realidade. Outra coisa, no Brasil, não sei se tem gente que tem acesso a equipamentos que são caríssimos. Por exemplo, um cromatógrafo, que é um equipamento que eu uso, dependendo do modelo e tudo, ele pode custar US$ 400 mil. Então, assim, é um equipamento muito caro. E não só isso, o manuseio dele, as coisas que como é que eu posso dizer? Os equipamentos para colocar nele, tem coisas muito caras. Então, no Brasil, a gente não pode ficar mexendo aleatoriamente. A gente tem que ter um Aham. técnico, tem que ter alguém ali sempre. Vou botar isso aqui para funcionar. Tem alguém ali do seu lado vendo se está tudo ok. Aqui, eu lembro que eu ia pedir permissão para rodar minhas amostras. Aí falava assim, Jéssica, se o equipamento estiver livre, se não ninguém tiver reservado o equipamento, só vá lá e coloque. Mas não tem que ninguém ficar olhando, não, porque se eu quebrar alguma coisa. E vocês estão. Oi, Acho que Jéssica. travou. 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 Vai, Tá me pode ouvindo? continuar. Tá me Sim. ouvindo? Aí você E quer, aí ele você quer falou: rodar o equipamento?
eu falei assim, e se eu quebrar alguma coisa? Fiquei nervosa. Ela aqui, e, tipo assim, você é nervosa falando inglês, aí fica pior ainda, né? Mas e se eu quebrar alguma coisa? Aí ele falou assim, se quebrar alguma coisa, ajeita. Foi a resposta que ele me deu. Eu falei, gente, aqui, a gente, alunos de graduação, qualquer pessoa tem uma liberdade de mexer no laboratório. Você não tem medo de quebrar as coisas, porque você sabe que eles têm dinheiro para comprar mais. E outra coisa, o alemão, oi, é porque travou para mim, eu não sabia se estava funcionando ainda. Voltamos. A internet ela tá muito, Tá, muito instável aqui, porque tem muita gente usando, né? Então, essa semana passada, foi bem complicado. Pronto, mas tava dando para me escutar ou travou? Sim. Geral. Aí falou que eles incentivam a usar, porque se quebrar é possível de consertar, e a Debbie comentou aqui embaixo também que é muito rápido o conserto, né? Isso, e é tudo muito rápido. Até porque aqui a gente tem várias fábricas de equipamentos que são utilizados nessas máquinas, né? Então, e outra coisa, o alemão é uma coisa muito impressionante. Eles são muito, como é que eu posso dizer? Ai, desculpa, é porque aqui é no sensor. Eles, desde criança, eles aprendem a fazer tudo sozinho. Então, você vai no mercado, você vê a mãe com carrinho, autônomos, obrigada, essa era a palavra que eu não estava achando. Você vai no mercado, você vê a mãe com carrinho, fazendo compras, e a criança de 2, 3 anos com um carrinho pequenininho para criança, fazendo a comprinha delas. Você vê a criança andando, indo para a escola sozinho, de 5 anos. Então, é um país seguro, onde o transporte funciona, a criança tem autonomia para ir e vir. Então, eles já crescem com essa liberdade de que não precisa. E no Brasil, em laboratório, a gente precisa de autorização para tudo. Entendi. Então, a gente chega aqui, é uma realidade totalmente diferente. E é incrível poder participar disso, poder ver isso e saber que isso é possível. Você está num lugar onde as coisas funcionam. Eu acho que quando a gente propôs esse bate-papo é justamente para mostrar isso para as pessoas, né? Que tem toda a questão, óbvio, né, de incentivo científico, mas tem todo esse ganho cultural que enriquece não só a formação da Jéssica, mas também quando ela retornar ao Brasil, para todo mundo que vai lidar com ela, né? Jéssica, a gente vai precisar encerrar. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Sei que é difícil ajustar as coisas em termos de fuso horário, mas obrigado que você pôde estar com a gente hoje. Sucesso aí na Alemanha. E quando você voltar, a gente sai com vitória, tá bom? Com certeza. Obrigada, gente. Espero ter ajudado, tá? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo que eu ajudo também, tá bom? Perfeito. Obrigado, Jéssica. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente vai, então, continuar o nosso bate-papo de hoje. Só que agora a gente sai da Alemanha e vai para a Finlândia, que a gente vai conversar com a Joyce. Vamos achar a Joyce aqui para chamar ela. Vamos esperar o pessoal comentar aqui para escutar. Agora sim, responderam aí. Então vamos continuar. Então vamos lá. Então, eu fiz a faculdade no Paraná. Eu sou catarinense, mas eu fiz a faculdade no Paraná morando com os meus pais em Santa Catarina, porque a minha cidade é bem na divisa com o Paraná. Era uma universidade pequena, é uma universidade pequena. Quer dizer, agora não mais, porque ela juntou com várias outras pelo estado e formou a segunda maior universidade do estado do Paraná. Mas na época que eu estudava lá, era uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, minha formação é licenciatura. Eu escolhi Química por causa da afinidade. Como eu estava te falando, eu acho que a grande maioria não viu. Era a disciplina que eu tinha mais afinidade durante o ensino médio. E daí eu resolvi fazer Química. Sim. Eu lembro que na época eu estava querendo fazer Engenharia Química.
Mas eu acabei não fazendo por questões financeiras, eu não podia sair de casa, e na época e tal. E também acho que um pouquinho de medo de sair para o mundo novo, né? Mas aí eu entrei na faculdade. Antes você foi parar, né? Então, eu tava pensando nisso, porque a Jéssica falou que ela sempre quis morar fora. Eu acho que eu nunca tive essa vontade de morar fora e acabei vindo morar fora. Então, é engraçado como a vida funciona. Mas a minha irmã mais velha, ela é professora universitária da Federal do Paraná, atualmente, mas na época que eu estava no ensino médio, ela estava fazendo doutorado. E ela estava fazendo doutorado pleno na Holanda. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia quais eram os passos para fazer carreira acadêmica, porque eu tinha um exemplo em casa. Então, a primeira coisa que eu fui procurar era fazer uma iniciação. E um dos professores que eu procurei para fazer iniciação, o Álvaro, ele fez doutorado na USP, em São Carlos. E daí ele virou para mim e falou assim, eu te oriento, mas depois que você terminar a graduação, você vai pelo menos fazer um mestrado na USP. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu virei e falei, tá bom, eu vou. Nem sabia o que esperava. Daí eu terminei a graduação, no último ano eu estudei um pouco mais da média. Eu sempre estudava o necessário para passar. Eu nunca estudei muito, assim, de parar a vida para estudar. Tanto que nos finais de semana eu fazia maratona de filme, essas coisas assim. Mas aí quando chegou a época... também, né? Daí quando chegou na época do final do curso, daí eu precisava estudar mais para passar na prova do mestrado. Eu fiz a prova da Universidade de Londrina e fiz a Universidade da USP de São Carlos. E foi muito engraçado, porque a prova de mestrado da UEL, são em 3 fases. A primeira fase na época, hoje eu não sei mais, mas na época eram 3 fases. A primeira era a prova escrita, a segunda era uma entrevista e a terceira era a avaliação do seu currículo. Sim. E eu já não passei na prova escrita. Então eu fui e fiz a prova de manhã, à tarde eu já sabia que eu não tinha entrado. Só que eu já tinha feito a prova da USP umas semanas atrás, tipo um mês, umas 2, 3 semanas atrás dessa prova. Eu voltei para casa, eu lembro da sensação que eu voltei, que era assim, se eu não passei na UEL, eu não vou passar na USP. Porque é aquela coisa que acha que a USP... todo mundo acha que a USP é uma coisa inalcançável no Brasil. Não, e é engraçado que essa semana, na última semana, na sexta-feira, a gente falou com a Samira, que está fazendo doutorado na USP também, né? Só que é na de Bauru, não é na de São Carlos, né? Daí, eu lembro que tinha uma semana a prova foi tipo numa semana, e eu tinha que esperar uma semana para sair o resultado da USP. Quando saiu, eu não acreditava, eu pulava, assim, de tanta felicidade, porque eu nunca achei que eu ia estudar na USP, eu nunca achei, na verdade, se for parar para pensar, eu sempre pensei que eu ia seguir a receitinha de bolo que todo mundo seguia, que era crescer, fazer uma faculdade, casar, ter filho e morrer. Eu achava que eu ia fazer só isso, sabe, a minha vida inteira. Mas aí mudou tudo. Meu pai super apoiou, eu acabei indo para São Carlos. O primeiro ano eu estava sem bolsa. E foi bem complicado, assim, porque por mais que as pessoas que estudam, fazem a graduação na USP, elas vão com um nível muito superior a qualquer outra pessoa, de qualquer outra universidade, não importa. A USP tem um nível mais diferente. Então, eu conseguia ver que eu e os meus colegas, amigos que eram de outras universidades, que tinha feito graduação em outras universidades, a gente tinha mais dificuldade em passar nas disciplinas. Enquanto as pessoas que tinham sido formadas na USP eram mais fáceis de passar. E para mim era um pouco mais... A cobrança era um pouco maior, porque como eu estava sem bolsa, eu dependia das minhas notas para conseguir aplicar, para conseguir uma bolsa. Isso é importante você falar, porque as pessoas não têm noção, né? Que a concessão de bolsas na pós-graduação, ela é condicionada ao aproveitamento do aluno nas disciplinas, né? Tanto para você começar a ganhar bolsa, como é um critério para você, por exemplo, perder a sua bolsa, né? Sim. Na USP não tem isso, mas na Federal de São Carlos, eu não sei se ainda tem. São as informações que eu tinha na época que eu estava lá dentro, né?
A UFSCar, ela tem umas regras, tipo, se você tirar 2 Cs, por exemplo, você perde a bolsa, uma coisa assim, sabe? Então, tem um nível para ser mantido. E daí também, dependendo da instituição, tem questões de publicação científica também. Eu, por exemplo, tive que publicar ter um artigo publicado para eu conseguir defender meu doutorado, senão eu não conseguiria defender. E tem algumas universidades que é mais, tem algumas universidades que são menos, enfim. A escolha de área, quando eu estava fazendo iniciação durante a graduação, eu fazia na parte de gerenciamento de resíduos químicos no laboratório. Então, meio que estava ajeitando as coisas para montar um sistema de gerenciamento dentro da universidade. Porque como a universidade era pequena, ela não tinha. Todo o resíduo que ela gerava ficava embaixo da pia. Então, eu tinha que ou tratar, ou dar um jeito. Eu fazia essa parte. E, na época, eu lembro que eu era a única do curso de Química que tinha bolsa de iniciação. Porque ninguém tinha. A grande maioria já trabalhava, né? Tipo, como o meu curso era noturno, então a grande maioria trabalhava no período do dia, e à noite ia para a universidade. Eu era uma das poucas também que não trabalhava em trabalhos normais, né? Tipo, fazia a minha iniciação ali, meu pai me ajudava, então eu tinha um pouco mais de condições. Daí, quando eu fui escolher o orientador, eu lembro que eu fui conversar com uma professora que também fez doutorado na USP em São Carlos. Eu falei assim, olha, eu não faço a mínima ideia como que eu escolho um professor. Porque essa eu acho que é a parte mais difícil. E é uma parte que pesa muito. Porque às vezes você escolhe por causa da área, daí chega lá e você tem problemas com a pessoa. Porque são seres humanos. É uma grande parceria que tem que ter, né? É quase um casamento, né? Você tem que ter o seu O meu casamento durou 8 anos. Pois é, tá vendo? Então. Daí eu fui conversar com essa minha professora e ela virou e falou assim, primeiro faz uma seleção das áreas que você quer, que você gosta, que você se interessa. E eu vi que eu estava tendendo muito para química orgânica e para polímeros, essas coisas assim. Daí eu fiz uma lista de professores e levei para ela. Ela conhecia as pessoas, né? Então eu levei para ela dizer, para ela me dar um direcionamento. Eu sei que isso é uma vantagem muito boa, porque muitas das pessoas, quando vão escolher o mestrado, não conhecem os professores, não conhecem como as pessoas trabalham. E daí acabam se frustrando. E eu não tive isso, porque eu já sabia como ela era. Então eu entrei já sabendo como que era a personalidade, como ela trabalhava e tudo mais. E eu lembro que uma das coisas, eu nunca quis morar fora. Mas se houvesse a possibilidade de morar fora, eu aceitaria. E uma das coisas que pesou é que a minha ex-orientadora, ela tinha colaboração muito próxima com a França. Então eu achava assim, chega no doutorado, eu vou passar uns meses na França. Pensava assim. Vai viver em Paris. Eu fiz mestrado. Eu vou viver em Paris. Tomando vinho embaixo da Torre Eiffel. Exatamente. Mas daí eu fiz o mestrado. Daí, agora falando sobre... Eu sou um pouco fora de foco, me perdoem, pessoas, mas eu sou assim. Daí, como eu entrei e estava sem bolsa, o primeiro ano eu fiquei sem bolsa. Então, eu tive que estudar muito para conseguir as notas, a nota básica para eu conseguir aplicar um projeto para a Fundação do Estado de São Paulo, a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. E daí eu acabei conseguindo a bolsa de mestrado. Quando foi no doutorado, eu fiz a prova de doutorado para conseguir bolsa, consegui a bolsa da CAPES e também consegui a bolsa da FAPESP, só que você escolhe só uma. A bolsa da FAPESP ela é melhor em questão financeira, porque ela tem regressão, ela tem progressão no valor, de acordo com a inflação, coisa que a CAPES e a CNPq, que são dos órgãos federais, não tem um aumento a mais mais estável, né?
é mais estável, a FAPESP. E assim, a FAPESP, a CNPq e a CAPES, eu acho que o último aumento foi em 12, se eu não me engano, há muitos anos atrás. E a FAPESP, ela aumenta todos os anos. Então, ela era muito boa em questão financeira. Ela tinha uma reserva técnica. O que é uma reserva técnica? É um dinheiro destinado para você fazer a pesquisa. E se você quiser ir para congresso, para conferência, essas coisas, você pode usar esse dinheiro para isso. Então, eu tinha isso. E no doutorado, eu tinha o direito, também no mestrado também tenho, mas no mestrado eu não é muito corrido, é um tempo muito curto para um projeto muito grande de pesquisa, então você tem que correr muito, trabalhar muito, estudar muito. Acabou. Você piscou, acabou tudo. Daí no doutorado um pouco mais longo, então nessa bolsa eu tinha a oportunidade de morar fora. E assim, não é uma regra, mas é uma coisa meio que implícita, que todo mundo que tem bolsa FAPESP tem que ir fazer alguma coisa fora do país. E foi aí que você foi parar na Finlândia. Foi aí que eu fui parar na Finlândia. Você falou, BCA, o pouco que eu sei da Finlândia foi o que você me falou. Quando eu tive a reunião com a minha orientadora para fazer o sanduíche, ela me falou assim, olha, eu tenho duas opções. Fulana na Suécia e ciclano na Finlândia. Daí eu, tá, eu vou pensar. Aí você Daí eu fui abrir para ver. A Suécia eu sabia mais ou menos, mas não sabia também muito, não. Daí eu fui ver onde que era toda a Finlândia. Para quem não sabe, a Finlândia fica do lado da Rússia, exatamente do lado da Rússia. Tanto que ela fez parte, durante muitos anos, da Rússia, né? E uma península também, não é? Eu não sou muito boa nessas coisas, não, mas eu acho que talvez você está correto. É uma pontinha, assim, sobre o mar, né? Tipo a Itália. Sim, tipo meio que fechada. Ela fica no Mar Báltico. Então, no Mar Báltico. Ela fica entre a Suécia, a Rússia e a parte norte, que é onde tem o Círculo Ártico, olha eu desenhando no negócio. No Círculo Ártico, tem um pouco da Noruega, um pedaço da Noruega. Entendi. Daí foi quando eu fui descobrir onde que ficava a Finlândia. Daí não sabia nada de cultura, não sabia. Aí você veio pra ela e falou assim, vambora. Vambora. A primeira coisa que eu fui procurar foi, e agora, que língua que eu vou falar lá? Daí eu descobri que quase 90% da população é fluente em finlandês, e a segunda língua oficial daqui é o sueco. Tem um pouco mais de 5,3% que falam sueco. Daí eu falei assim, como que eu vou aprender finlandês? Daí eu fui descobrir que por causa do finlandês só ser falado na Finlândia, todo mundo falava inglês. Daí isso foi uma das coisas que me acalmou. Que é o mesmo caso da Jéssica na Alemanha, né? Sim, mas ao contrário dela, é uma coisa que eu ia até falar, eu nunca tive problema com nada em relação à comunicação. Quer dizer, tive uma vez que eu fui num restaurante e a garçonete não sabia falar inglês, mas o dono do restaurante falava. Agora, Entendi. eu nunca tive problema com nada, principalmente com os órgãos públicos. Sempre tem, tipo, todos os documentos que a gente recebe, cartão de residência, tudo você recebe em finlandês. Mas você vai para o atendimento, você vai para lá, eles falam inglês com você normal. Tipo, Entendi. eles trocam numa facilidade que eu até fico com raiva, assim, porque às vezes eu tenho que dar uma pegada no tranco. Mas é um país pequeno, ele é do tamanho do estado de Goiás, tirando o Distrito Federal, é do tamanho do estado de Goiás. A população é em torno de 5 milhões. E essa é uma coisa que eu acho muito engraçada, que a densidade demográfica são 18 pessoas por quilômetro quadrado. Se você for pegar a área do país com a população. Só que eu moro na região mais... de vista, né? Se for distribuir de forma mais igualitária, né? Então, tanto que nessa época do corona aí, todo mundo estava dando risada, porque os finlandeses estão felizes porque não precisa ter o contato, a proximidade, né? Então tem várias piadas na internet por causa disso. E eu moro em Espoo. Espoo faz parte de uma das
cidades da região da capital, que é Helsinki, e nessa região aqui tem cerca de 27% da população. Então é a região mais densa de pessoas. E é onde tudo acontece na Finlândia. Então, tipo, o governo tá aqui, as indústrias estão aqui, a empresa que fez o Angry Bird está aqui, a Nokia está aqui, então tudo está aqui. Entendi. Ô Joyce, deixa eu só voltar num tópico que você falou, me chamou a atenção, e a Jéssica também já tinha falado, que você falou muito da importância da iniciação científica, né? Porque para os nossos alunos que estão assistindo a gente está com o edital de iniciação científica aberto até o dia 13 de abril. Então, se você tem interesse em fazer uma iniciação científica, né, as meninas, tanto a Jéssica quanto a Joyce, falaram que fizeram iniciações científicas ao longo da graduação. Voltamos. Pronto, voltamos. Ainda bem que ele avisou, né? Que ia avisar todo mundo que eu ia sair porque eu estava de volta. Não. Mas eu acho que deve ter algum tempo limite para... Eu acho que eles estão limitando em 1 hora, porque assim, é realmente muita gente fazendo a live e a internet não está aguentando, por isso que às vezes a gente até acaba caindo. Mas desculpa, pode continuar. Não, sem problema. Não, o que eu ia falar da iniciação é que muitas pessoas... eu sabia que eu queria seguir a carreira acadêmica, que eu queria fazer mestrado, doutorado, então eu fui procurar isso porque eu sabia. Mas depois, quando eu entrei e fui vivendo a vida da vida acadêmica, eu percebi que fazer iniciação também é bom para você ter uma noção do que você quer fazer para sua vida. Porque às vezes não quer, descobrem. Ou que você não quer. Como eu conheci várias pessoas que fizeram de iniciação científica, fizeram mestrado e falaram, não, chega, não quero mais, não é isso que eu quero. Então foram procurar outra coisa. Então é 1 hora boa para você. E você aprende muito. Muito, muito, muito. Porque você tem que ser meio que autodidática para desenvolver a pesquisa da iniciação e tudo mais. Mas, enfim, quando eu vim para cá a primeira vez, e aí, porque eu vim a primeira vez, eu vim com a... Oi. Eu tô ouvindo. Hello. Oi. Oi. Eu tô ouvindo, pode falar. Você tá ouvindo? Então tá. Quando eu vim para cá em 2017, foi todo aquele choque cultural. Primeiro tentar descobrir o que era o país, porque eu não, igual você falou, é um país que ninguém sabe nada. E depois aprender a viver, porque os finlandeses, eles são pessoas muito boas, são muito educadas, são pessoas que se você consegue virar amiga delas, você pode ter que você vai ter elas para o resto da sua vida. Mas até chegar a esse ponto de virar amigos, é uma batalha meio complicada, porque eles são muito reservados. Eles são muito naquelas de ficar no espaço deles. E é cultural. Tanto, eu tenho uma amiga finlandesa e ela sempre fala que, tipo, quando ela saiu daqui para morar em outro país, que ela morou um tempo na Inglaterra, ela se assustou com essa diferença, porque aqui todo mundo reserva o seu espaço. Por exemplo, ela falou que quando ela foi fazer o intercâmbio dela nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela falou que, tipo, às vezes ela estava com a porta fechada e a galera entrava e falava assim, a gente está indo jantar. Ela achava isso um absurdo. Como isso? Sabe? Tipo, é meu espaço, ninguém pode invadir meu espaço. Então, primeiro, tem isso. É porque o que tem na Finlândia é espaço, né? Tanto que tem o que tem é espaço. Daí tem isso. Então, o primeiro choque foi esse, de aprender a lidar com eles. Eles não são, eles são pessoas que eles prezam muito o bem-estar do outro. Tanto que eles conseguem, tem várias coisas que dá para ver bem a diferença em questão de, por exemplo, como que é o estilo de vida do trabalho. Aqui eles priorizam você estar bem.
né? Eu vou dar alguns exemplos. A Finlândia é considerada uma das melhores educações do sistema educacional do mundo. Sim, sim. Quando Ouvimos sempre falar sobre. Quando você vai procurar qualquer coisa sobre como é a educação aqui, você vê que eles priorizam o bem-estar da criança. Eles priorizam a criança ser criança. Então, por exemplo, é uma coisa pra gente, é uma coisa que é engraçado, porque eles não têm dever de casa. Eles não fazem dever de casa. E normalmente as turmas são reduzidas. Então, e são atividades recreativas, em que eles têm alguns projetos e eles têm que pensar em volta do projeto. Quando eu cheguei aqui, eu ganhei uma sala, né? Daí eu dividi a sala com uma finlandesa, daí um dia eu perguntei para ela como era o sistema, né? Porque a melhor forma de você aprender é perguntando para as pessoas que cresceram aqui. E ela falou que na turma dela eram 24 crianças, na turma dela quando ela estava estudando durante o ensino fundamental, eram 24 crianças, e eram divididas em 2 grupos de 12. As 12 primeiras chegavam às 8 horas da manhã, ficavam até às 10. Depois chegavam as outras 12, daí ficava um momento que todos as crianças juntos. E daí o primeiro grupo que chegou às 8 ia embora, e depois os outros iam ter a continuidade das aulas. E assim, eu vi algumas entrevistas de professores falando que eles querem que as pessoas sejam completas e que escolham a sua profissão para ser feliz. Tipo, porque não que seja a vida das pessoas, mas sim que elas sejam felizes fazendo o que elas gostam. Né? Então isso é uma das coisas que é super legal. E você acha que, com essa experiência que você está tendo aí, pensando na questão da profissão, você acha que você está gostando muito assim também? Porque é uma coisa já que eles priorizam tanto, né? Como é que é a Joyce na Finlândia? A Joyce ainda está aprendendo a deixar de ser brasileira. Porque uma das coisas que várias pessoas falam, e para mim foi falado na cara mesmo, verbalmente, é que brasileiro trabalha muito e é eficiente. Então, toda vez que eu escutei alguém falando de como o brasileiro trabalha, eles falam assim, nossa, os brasileiros eles são bons de trabalho. E os finlandeses, eles são bons no que eles fazem, não são ruins, não estou dizendo isso. Mas eles sabem separar. Se eles têm que fazer 8 horas no dia, eles fazem as 8 horas do dia. Se terminou, terminou. Se não terminou, amanhã termina. E eu, como diferente, né? brasileira, e tendo feito doutorado no Brasil, você tem que ficar até as 10 da noite, eu fico. Durante o doutorado eu fiquei várias vezes, virei à noite no laboratório, e para mim aquilo era super normal. E aqui eu tô tendo que aprender a fazer isso. Eu trabalho das 9 às 5 e eu tenho que trabalhar nesse tempo. Terminou, se não terminou, não terminou. Outra coisa. E você trabalha na universidade, né? Eu sou pesquisadora, meu contrato é pesquisadora de pós-doutorado, que é uma das primeiras etapas. O pós-doutorado no Brasil é considerado estudo, porque é uma bolsa de estudo. Aqui é um emprego. A partir do doutorado, você já é considerado funcionário. Então, eu acho que todo mundo meio que se perdeu, porque você já sabe. Eu vim no sanduíche, fiquei durante 6 meses, voltei para o Brasil, terminei meu doutorado, tentei achar alguma coisa lá, não consegui. Abriu algumas vagas em algumas universidades, eu me apliquei para essas vagas na universidade e acabei voltando para cá, agora trabalhando com pós-doutorado. Então, agora eu estou com um contrato pela Finlândia. Então, eu recebo salário finlandês, pago imposto, tenho direitos, tenho deveres, igual qualquer finlandês. E a taxação de imposto aqui é super alta. A minha taxa, por exemplo, com o healthcare fica em torno de 25%, 25%, 26%. Nossa. Não, peraí, 25%, 26% sem a parte do INSS do Brasil. Daí já vai quase para 30%. E dependendo do seu salário, você pode chegar a pagar até 60% de imposto.
é muita, muita grana. Então, você acaba se assustando. Mas existe uma coisa que no Brasil não tem, que é o poder de compra. E aqui a gente paga um valor exorbitante de imposto, mas a saúde é subsidiada. Se acaso eu precisar ir, eu vou pagar um preço mínimo, sabe? Tanto que uma vez eu vi uma reportagem falando sobre mulheres grávidas. E a mulher tinha ido ter o nenê e acabou fazendo uma cesárea e ficou não sei quantos dias no hospital e a conta do hospital foi 300 euros. No Brasil não seria 300 euros, seria uns 4, 5 mil reais. Então, é uma diferença grande. Mas, então, eu estou aprendendo a viver o modo finlandês. Tanto que, às vezes, eu me canso, porque como pesquisa, às vezes tem muita leitura, e eu faço bastante parte laboratorial, mas às vezes tem que ir para frente do computador para pesquisar, para ler, para estudar. E daí, às vezes, eu fico cansada. E daí eu resolvo vir para casa. Mas daí eu venho com sentimento de culpa, porque no Brasil eu tinha que trabalhar que nem uma louca. Aqui não. Não pode ir para casa, né? Não pode ir para casa. Então daí eu venho e às vezes venho com sentimento de culpa. Então eu tô aprendendo a lidar com isso. A Rangel perguntou qual que é a área de pós-doutorado. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em fisicoquímica. E no mestrado e doutorado eu trabalhei com produção de segunda geração de etanol. E no doutorado eu comecei a ir para a parte de biomateriais, a partir de celulose e derivados. E foi nessa parte de materiais de celulose e derivados que eu vim para cá fazer meu projeto de sanduíche. E naquela vez eu trabalhei com materiais aplicados para células solares. Mas eram espécies de membranas para retenção de componente das células solares. Hoje, eu trabalho com a parte de produção dos substratos. O que a gente chama de substrato? Um painel solar ele é composto por várias camadas, e uma das camadas, que é a camada mais externa, é o vidro. Então, eu trabalho para tentar substituir o vidro por celulose. Para quem não sabe o que é celulose é o componente do papel, que é extraído da madeira. E como aqui na Finlândia todo mundo é muito forte a parte de produção de madeira e de derivados de madeira. Tanto que área, né? E assim, é engraçado, de vez isso é uma coisa que eu acho legal, é que, por exemplo, quando você vai fazer uma festa de aniversário no Brasil, a primeira coisa que você pensa é vou comprar copo plástico. Aqui você não acha copo plástico. Quer dizer, acha, mas é extremamente caro. Aqui os copos são de papel, porque daí são biodegradáveis. Outra coisa, garfinho, faca. No Brasil, a vigilância sanitária acha que isso é extremamente não sanitário, não é uma coisa boa. Aqui você não acha garfo de plástico para vender, você acha de madeira, que era o que nos anos 90 se vendia no Brasil, garfos de madeira, e aqui continua. Só que assim, não é aquela coisa meio homemade igual no Brasil. Não, tem forma de garfo, é resistente igual um garfo, você consegue cortar um pedaço de carne, é bem legal. E é biodegradável, né? E é biodegradável. A Finlândia, o governo da Finlândia tem um programa de neutralização de CO2, que até, acho que 2035, eles querem neutralizar a produção de CO2 do país. Então, a cada dia que passa, eles estão incentivando mais a troca por medidas sustentáveis e... Eu acho que é aí que entra a sua pesquisa, né? Porque está relacionada à energia solar, não é isso? Sim, é exatamente isso. Para mim, que trabalhei com essa parte do bio, vir para cá foi a melhor opção que eu tive. Porque o departamento que eu trabalho é um prédio, tem, acho que, sei lá, uns 50 professores, uns 1000 funcionários, e todo mundo trabalha com celulose, com lignina, com madeira, com papel, com isso. E tem muito dinheiro rolando aqui em relação a isso.
o projeto que me paga, por exemplo, é um projeto bilionário, assim, que é o que paga meu salário, é um projeto bilionário. E a ideia deles é usar papel, celulose, para produzir tecnologia, tipo, produzir eletrodo, produzir coisas que têm aplicação científica. Um dos Sim. projetos que eu achei super interessante que eu vi aqui tem um pessoal que fizeram uma espécie de membrana de celulose para captação de microplástico de oceano. Eu achei isso sensacional, porque são Sem dúvida. E é muito engraçado que normalmente no Brasil, quando você faz pesquisa no Brasil, é muito teórico. É muito aquela coisa, vou fazer para entender por que acontece. Aqui não. Eles vão fazer porque eles precisam aplicar e eles precisam resolver um problema. Então, Entendi. É outra lógica, né? Tanto que, tipo, quando você vai pensar em alguma coisa, a primeira pergunta que vem, vocês falam assim, mas tá, por que você vai fazer isso? Qual que é a sua aplicação? Qual que é o seu objetivo? Sim. O que você quer sanar? Então, isso é bem legal. Entendi. Joyce, a gente vai então caminhar para o final. A gente já deu nosso tempinho aqui, inclusive o Instagram mandou a gente embora, mas a gente é teimoso. Eu quero de verdade agradecer muito. Eu sei que está tarde na Finlândia, né? O fuso horário é muito diferente aqui do Brasil. E mesmo assim você aceitou estar com a gente, então muito obrigado mesmo. Eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para quem, né, tem desejo de morar fora, ou que ainda não tem desejo, como você não tinha, mas que de repente pode ver uma possibilidade, né, de ir para outro país, seja da Europa, seja da Ásia, seja da América do Norte, enfim, para onde quer que seja. Qual seria a sua sugestão? Se informe. Se informe. Porque às vezes a gente cria aquela coisa na cabeça de que não é possível, e daí acaba sendo possível. Governos, por exemplo, a Alemanha, eu sei que tem, a Finlândia tem, e vários outros países que têm ótima relação com o Brasil, eles fornecem bolsas, contratos em parceria. Então, se você quiser ir para fora, se informe. Então, vai lendo, entra em blog, tem vários blogs de carreira internacional, de como trabalhar. A Finlândia tem um site exclusivo de, tipo, se você quer vir morar na Finlândia, o que você tem que fazer, quais são os passos. Então, se informe. E depois, claro, antes disso, aprenda inglês. Porque independente para onde você for, o inglês vai te salvar. Entendi. Então é isso, obrigado. Quero aproveitar para quem está assistindo a gente aqui, que foi o que queria mais. Na sexta-feira, o tema da live vai ser mundo do trabalho. Então a gente vai trazer 4 profissões. Uma engenheira de segurança do trabalho, uma engenheira metalúrgica, mas a gente também vai continuar falando de morar fora do país, porque tem uma pessoa que fez trabalho voluntário na Colômbia. E ele vai contar um pouquinho sobre essa experiência de morar na Colômbia fazendo trabalho voluntário. E além de todos por participarem, a live vai ficar disponível no YouTube do Ifzil Velha. Quem quiser acessar, é só procurar lá, ou indicar para alguma pessoa que não conseguiu estar com a gente hoje. Eu espero vocês na sexta-feira. Obrigado, Joyce. Eu que agradeço, Laura. Foi muito bom falar com você. Beijo. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Então é isso, pessoal. Obrigado e até sexta-feira. Tchau, tchau.